Algumas pessoas acham que estudar para concurso a sério mesmo, levar a sério seus estudos, é simplesmente uma questão de decidir e fazer. Mas quantas vezes você já decidiu que ia estudar para valer? E quanto tempo você realmente conseguiu estudar? Se você estiver entre os que realmente conseguiram, ótimo, parabéns. Mas saiba que você é a minoria. O mais comum, o que acontece com a grande maioria das pessoas, é justamente essa dificuldade de se manter estudando no período mais constante, especialmente quando não tem um edital publicado ainda. Mas e aí? Será que estudar com consistência é uma mera questão de decidir e pronto? Já te adianto que não, e fica comigo nesse vídeo pra gente falar mais sobre isso e você entender onde estão aí os maiores entraves da consistência. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Mayra Blanes, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso. E hoje eu ajudo outras pessoas a chegarem ao seu cargo público também, assim como eu e tantos alunos chegaram por meio das estratégias corretas de estudo que realmente funcionam para concurso, do entendimento do processo como um todo e principalmente das nossas questões emocionais, que são o que fazem a grande diferença, mas quase ninguém nos fala. E quando nos fala, só fala por alto, não fala exatamente o que precisa ser feito. E o tema do vídeo de hoje tem muito a ver com as questões emocionais, porque como a gente não foi ensinado sobre inteligência emocional, sobre a importância do emocional e identificar o nosso emocional nos sabotando no nosso dia a dia, acabam se criando muitos mitos em relação, especialmente a o que é você manter a consistência nos seus estudos, conseguir estudar ali de forma habitual até você conseguir a sua aprovação. Então, muito se fala sobre força de vontade, motivação, disciplina. São coisas que normalmente as pessoas acreditam que ou você tem ou você não tem, ou você é uma pessoa disciplinada, que tem força de vontade, motivada por natureza, por nascimento, por ser um dom divino, sei lá, ou você não é. Ou seja, se você deu sorte de nascer com essas características, parabéns, você vai conquistar o seu cargo público, e se você não nasceu, mais sorte na próxima, vai sofrer mesmo. Não é assim de maneira nenhuma, tá? As pessoas não são simplesmente dedicadas ou preguiçosas, disciplinadas ou indisciplinadas porque sim. Existem motivos aí por trás. O primeiro ponto é sobre personalidade. É claro que os nossos traços de perfil vão sim influenciar na nossa maior facilidade ou maior desafio para manter uma rotina e conseguir uma constância. Mas conhecendo esses traços e sabendo lidar com eles, qualquer pessoa consegue atingir seu objetivo. Estou eu aqui para provar que tenho porcentagens mais altas dos traços 1 e 2, que são os traços que têm mais desafio com essa questão de disciplina e consistência. Eles são os traços que tendem a ser mais indisciplinados, que menos gostam de seguir horário, seguir rotina. E intuitivamente, porque eu não tinha esse conhecimento com essa clareza naquela época que eu estava estudando, mas intuitivamente eu soube lidar com essas minhas características pessoais e tô aqui com os meus resultados para te mostrar que isso é possível também. Diversas aprovações aí, inclusive 2 no TCU. Esse conhecimento sobre o nosso perfil e como lidar com cada um dos nossos traços de perfil é algo que muda o nosso jogo. Não é à toa que eu ensino sempre os meus alunos a adaptarem o método de estudo e a própria rotina do dia a dia, as atividades que você faz além do estudo, para respeitar e favorecer o perfil de cada um, mas isso é um assunto muito extenso e esse vídeo ficaria gigantesco se a gente fosse se aprofundar aqui. Então vamos seguir para os pontos gerais da dificuldade de consistência, os pontos que se aplicam a praticamente qualquer pessoa. Existem basicamente 2 grandes categorias de motivos que fazem com que as pessoas tenham dificuldade ou não consigam a consistência nos seus estudos ali no seu dia a dia. O primeiro que eu vou chamar de motivos mais rasos. Na verdade, esse rasos, entre aspas, eu estou falando de questões mais técnicas, como, por exemplo, a pessoa não entender como funciona o processo de estudos, o processo de aprovação, acha que vai estudar direto logo depois do edital, também não entender como funciona os próprios estudos para concurso em si, e acha que já vai sair estudando de qualquer jeito e gabaritando tudo, e depois, quando ela para fazer as questões, ela se frustra, ou pior, né? Chega lá na hora da prova achando que estava arrasando pelo tanto que ela estudou, mas estudou errado, estudou pouco, e aí acaba frustrada, mas aqui são por questões, vamos colocar aqui, os aspectos técnicos, por assim dizer, e também a questão das recompensas de curto prazo
versus a de longo prazo. Como assim? A nossa mente vai tender em focar aqui o prazer do curto prazo, em ter uma satisfação momentânea, e vai evitar isso daqui, vai evitar um esforço por um período maior de tempo em que a recompensa está só na frente, que é o caso dos estudos. Você precisa ter aí o seu tempo de estudo, o seu tempo de aplicação, o seu tempo de empenho, para depois passar e colher a recompensa disso aqui. Enquanto o lazer momentâneo te dá uma recompensa menor, porém imediata. Então, saber lidar com isso aqui, ter as ferramentas para isso, para focar aqui no longo prazo, conseguir convencer a sua mente a parar de te sabotar, a parar de te trazer no curto prazo, para você poder estudar e poder ter a sua recompensa de longo prazo, é um dos pontos também. E muita gente, quando fala sobre comportamentos, fala aqui sobre isso, né? Mudança de hábitos. Por que é tão difícil adquirir hábitos novos e por que a gente volta a cair nos hábitos antigos? A mente foi feita para poupar esforço, então ela vai preferir tudo que for de satisfação mais imediata. E muito já se disse sobre isso. Só que não é tão simples assim. Não é uma mera questão de mudança de hábitos. E aqui, só no que a gente está chamando de aspectos rasos, eles com certeza vão ter um impacto no emocional, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de aspecto técnico relacionado ao próprio processo de estudo, né? Então, uma pessoa que começou a se inteirar do universo dos concursos agora, não sabe que precisa estudar bem antes do edital ser publicado, que você precisa ir escolhendo provas que descobrem um universo de matérias em comum, que é uma construção, e ela acha, como muitas das pessoas começam no mundo dos concursos assim, ela acha que é chegar lá, estudar no pós-edital, fazer a prova e vai passar e está com a vida resolvida. Quando ela está enganada em relação a isso, mas ela não sabe, ela vai lá e não passa nessa prova, se ela não entender o processo, o que ela vai fazer? Ela vai achar que o problema é com ela. Poxa, eu não dei conta, eu não consegui estudar, eu fui o derrotado. Então aqui ela vai ter um impacto emocional com isso. A mesma coisa acontece com alguém que começa a estudar como sempre estudou na escola, do jeito que deu na cabeça. Muito normal, recebo várias mensagens de pessoas falando que eu vejo o conteúdo inteiro, depois eu volto fazendo as questões e não lembro de nada. Óbvio, não vai lembrar mesmo, porque não fez as revisões, não utilizou as questões no momento certo. Então, assim, a pessoa não sabe disso, ela não sabe que existem técnicas de estudo precisas para concurso, adequadas para concurso, e por não saber disso, ela vai fazer do jeito que ela acha, que não vai dar certo. Isso vai ter um impacto no emocional dela, porque ela vai, da mesma forma que aquela pessoa que não passou estudando só no pós-edital, ela vai achar, eu não consigo, eu tenho dificuldade de aprender, não dá certo para mim. Não saber os aspectos técnicos, muito comumente, vem acompanhado por um impacto emocional. Essa questão das recompensas, curto prazo versus longo prazo, já é uma questão emocional por si só, no sentido de que eu estou englobando aqui dentro do emocional tudo que eu penso que vai desencadear uma emoção, mas mesmo de forma inconsciente ou automática. Tem um pensamentozinho padrão que roda na minha cabeça do tipo, vou estudar não, mas só mais uma sériezinha, daqui a pouco eu estudo, e aí nisso só mais um, e aí nisso passou o dia e eu não fiz nada em prol da minha meta de longo prazo. Ou seja, eu estando consciente ou não dessa dinâmica aqui na minha cabeça, eu tendo consciência ou não de que eu estou abrindo mão de investir nos meus estudos para ter o meu cargo público, que vai ser a recompensa de longo prazo, para aproveitar um momento ali, tendo consciência que isso está acontecendo ou não, o fato é que o pensamento ou a ideia de estudar, de focar aqui no meu longo prazo para colher os frutos lá na frente, de uma forma ou de outra faz com que eu sinta, isso aqui não vale a pena, vale mais a pena continuar aqui focado na minha recompensa de curto prazo. Então, por esse aspecto, isso aqui também é uma questão emocional. Agora, como é que a gente resolve esses dois pontos aqui? Os aspectos técnicos, aprendendo sobre como funciona o universo dos concursos. Esse vídeo que eu já falei aqui para vocês mais cedo sobre quantas horas eu preciso estudar por dia é um ótimo primeiro passo, porque ele traz uma explicação geral de como é o processo de aprovação das duas fases, antes do edital e depois do edital, e da curva exponencial de crescimento nos estudos. Então, quando a pessoa entende que, beleza, eu não passei, não é porque eu tenho algum problema, é porque
eu estava fazendo algo da forma equivocada, eu estava achando que funcionava desse jeito, que era só ir lá e estudar 2 meses e fazer a prova, e não, percebi que eu preciso me preparar com mais antecedência. E a questão aqui das recompensas, eu consegui fazer a minha mente topar, trocar recompensas de curto prazo pela recompensa de longo prazo que vai vir lá na frente com a minha aprovação, também existem ferramentas para isso. Um dos pontos aqui é não ser radical, ou seja, não cair na cultura do sofrimento, né? Que a gente já conversou várias e várias vezes aqui nesse canal. Ou seja, não achar que é só o foco o tempo inteiro aqui nos estudos para trazer a recompensa de longo prazo e nunca ter um momento para isso. Ou seja, dentro do seu equilíbrio possível, quando você coloca os momentos para o seu lazer, para o que é importante para você, para o seu convívio familiar, focando mais na qualidade desses momentos do que na quantidade e na intenção em fazer aquilo sem sentir a culpa de eu estou estudando, não deveria estar aqui, você alivia isso e mantendo muito claro, mantendo em mente esse motivo aqui principal, né? Tendo maneiras de você se lembrar do porquê maior de estar fazendo isso e entendendo que é normal a gente não ter vontade de estudar todos os dias, é normal a gente ter mais vontade de ficar no celular ou no Netflix, mas que eu preciso deliberadamente respirar fundo, me lembrar que tem um motivo maior, me lembrar que no momento em que eu determinei, de repente naquela mesma semana, mais à noite, no final da semana, enfim, eu vou ter o meu momento aqui para satisfazer o meu lazer, e aí sim eu foco deliberadamente com intenção, mesmo sem vontade, aqui no longo prazo, ou seja, aqui nos meus estudos. E muito se fala sobre a questão dos hábitos, da formação de hábitos e que a nossa mente tende a poupar energia, por isso que ela vai preferir a recompensa mais rápida de curto prazo, mesmo que ela seja menor, e vai ter uma dificuldade maior em focar aqui no longo prazo. Muito se fala sobre a questão de como você reforça um padrão e você vai automaticamente ter uma tendência de repetir esse padrão. Para você quebrar algo que você já está acostumado a fazer, você precisa intencionalmente construir um novo padrão. Muito se fala sobre como é muito mais fácil você cair num hábito ruim, porque os hábitos ruins te dão justamente isso daqui, ó, a recompensa de curto prazo, é um reforço positivo que o seu cérebro vê a recompensa muito mais rápido para eles do que para os de longo prazo. E existem ferramentas aqui, como por exemplo, você dividir essa meta de longo prazo em metas menores e ter comemorações a cada dia que você avança. Por isso que eu falo tanto para os meus alunos da importância de reconhecer as pequenas vitórias. Cada meta que você cumpriu é uma vitória, cada dia que você avançou nos seus estudos é uma vitória, e não deixar ela só para o final, porque vai ficando mais fácil de lidar com esse mecanismo aqui. E se a única coisa que estiver atrapalhando a pessoa a conseguir a sua consistência forem esses motivos mais rasos, por assim dizer, tá tudo bem. Atacando essas duas frentes, ou seja, entendendo os aspectos técnicos, né, de como funciona a aprovação de forma geral e dos estudos mais especificamente, e tendo as ferramentas para lidar aqui com a tentação de curto prazo e foco maior aqui no longo prazo, tá resolvido, a pessoa vai conseguir estudar. Só que o que acontece normalmente? Se atacar essas duas frentes aqui, não resolver, a pessoa continuar tendo dificuldade de estudar todos os dias, de manter sua consistência, isso é porque ela tem aspectos mais profundos impedindo aí a sua consistência. E quais podem ser esses aspectos mais profundos aqui? Entre eles, a gente tem o quê? Os 3 tipos de medo, sendo o mais comum deles, o medo de dar errado, é aquele que normalmente qualquer pessoa vai um dia ou outro acordar se sentindo assim, né? Mas e se eu fizer estudar tanto e não passar? E se não der certo? E se eu investir tanto do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus recursos, da minha energia nesse projeto de aprovação e nunca passar? Para esse medo, inclusive, a gente tem um vídeo bem legal aqui no canal que fala justamente sobre isso. Tem o medo de pagar o preço e não ser aprovado. Esse aqui é o mais comum. Só que existem também outros 2, e aqui é onde normalmente a coisa enrosca. Existe o medo de dar certo. E esse medo, muitas vezes, ele é inconsciente
inconsciente e contraintuitivo, porque racionalmente, se eu estou estudando para concurso, é óbvio que eu quero passar, eu quero assumir aquele cargo, eu quero ter as condições de vida que o serviço público vai me proporcionar, não é mesmo? Só que lá no fundinho pode ter alguma coisa, mesmo que seja equivocado, mas eu posso ter alguma percepção inconsciente de que a minha vida piora de alguma forma se eu conseguir isso daqui, se der certo. Pode ser porque talvez eu tenha que me mudar e me afastar de pessoas do meu convívio hoje, pode ser porque talvez eu não esteja pronto para lidar com essa responsabilidade. Você já parou para pensar que uma pessoa que às vezes está desempregada e passa num cargo de auditor, por exemplo, do dia para a noite, ela passa do zero para ganhar aí seus 20 mil reais praticamente, do dia para a noite? Nem todo mundo está pronto para lidar com esse tipo de responsabilidade, por mais que conscientemente a gente fale, nossa, óbvio que eu quero, é claro que eu quero. E aí, junto com isso, pode vir um monte de crençazinhas que a pessoa já tenha sobre como é lidar com dinheiro, sobre gente interesseira que pode vir atrás, sobre ter que dizer não para pessoas que vão vir pedir, enfim, zilhões de coisas aqui que podem estar rodando aí de forma inconsciente na cabeça dela, fazendo com que ela tenha medo de dar certo, medo de realmente passar, ser aprovada e conseguir se tornar servidor público. E existe também o medo de reviver as dores existenciais do nosso perfil, dos nossos traços de perfil. Só para citar um exemplo aqui, isso aqui pega muito, muito, muito em relação à reprovação para quem tem o perfil do traço 5 com uma porcentagem bem alta, porque esse perfil ele enxerga tudo no mundo como possibilidades de vitória ou derrota. E perder, se sentir perdedor para ele, pega diretamente na sua ferida existencial. Ele precisa sentir que ele foi o melhor. Então, apesar de uma reprovação não ser uma derrota, a não ser que a pessoa enxergue dessa forma, não saiba sobre o que a gente já falou nos vídeos anteriores, que é uma construção, se eu não passei nesse ainda, eu estou muito mais próximo, falta talvez só um pouquinho para a minha próxima prova eu conseguir ser aprovado. Mas a pessoa que não sabe disso e tem um traço 5 aí com uma porcentagem mais elevada, o sistema dela entende como uma derrota e isso dói muito. E isso é tão sério que se a pessoa não sabe disso, ela está vivendo no modo automático ali, o sistema dela vai fazer o quê? Vai tentar evitar reviver essas dores e para isso ele começa a criar mecanismos de autossabotagem para que ela não estude da melhor forma, para que ela não consiga dar o seu melhor nessa preparação, porque aí quando chegar lá na prova, se por acaso ela não passar, ela tem meio que uma desculpa, sabe? Ela sai pela tangente. Eu não passei, mas foi porque aconteceu um problema seríssimo que só eu podia resolver, então eu tive que parar a minha vida e ir lá acudir, porque se eu não tivesse conseguido isso, se eu tivesse podido estudar bem mesmo, eu teria passado. Então é aquela coisa, eu dou um WO para não perder em campo, ou seja, não dou o meu melhor porque assim, se eu perder, essa derrota não vai doer tanto. E por mais bobo que possa parecer quando a gente está olhando de fora, e por mais que possa não fazer sentido, isso aqui não faz sentido mesmo, isso aqui é inconsciente, mas é muito, muito, muito precioso para o sistema daquela pessoa se defender de uma derrota ao ponto de que, mais uma vez, se ela está no piloto automático e ela não tem uma visão real, clara e nítida dos benefícios que ela vai ter por ser aprovada, o sistema dela vai acabar preferindo se proteger dessa dor do que tentar a vitória real. Todas as questões mais profundas, absolutamente todas, são questões emocionais. E essas duas aqui, o medo de dar certo e fugir das dores dos nossos traços de perfil, elas incluem o que eu chamo de travas ocultas. Elas são ocultas justamente por isso, porque são questões pelas quais a gente não está presente, elas estão muitas vezes inconscientes para nós. O medo de dar errado, às vezes, ele pode ser uma trava oculta também. Quando? Quando a pessoa às vezes diz que não tem tempo, ou fica arrumando um monte de desculpas aí para não estudar, apesar dela não ter consciência de que são desculpas, né, na cabeça dela, aqueles motivos podem sim parecer muito reais, podem parecer algo muito justificável para ela não estudar, mas no fundinho, ela pode estar com medo aqui de, poxa, isso não der certo. Muitas pessoas já têm consciência desse medo de isso não dar certo, então para elas isso aqui ainda pode ser uma trava, mas não é mais oculta, né? Porque ela já está consciente disso. Agora, esses dois pontos aqui, é muito comum as pessoas não terem
a menor noção da existência deles, mas não é porque elas não têm conhecimento desses pontos que eles não estão lá na cabeça dela atrapalhando. Aliás, é justamente porque elas não têm esse conhecimento aqui que eles estão atrapalhando mais ainda, porque elas estão brigando com o inimigo invisível. E aí fazendo leituras do tipo, eu não tenho disciplina, eu sou preguiçoso, eu não tenho consistência, não tenho, como se fosse um estado absoluto, quando na verdade o que está acontecendo com ela é isso aqui. Eu não tenho consistência. Às vezes é o que a frase que vem no racional dela. O que é que pode estar ali como trava oculta? E se eu estudar pra caramba, passar e ter que tomar posse num estado lá longe, o que é que eu faço com esse monte de gente que precisa de mim aqui? Que às vezes nem são responsabilidade daquela pessoa, né? Mas, eu preciso carregar todo mundo, eu preciso cuidar de todo mundo. Se eu sair daqui, quem é que vai cuidar desses problemas aqui? Ou então, como é que eu vou falar não para um monte de gente que vai depois vir atrás de mim e me pedir um monte de coisas? Enfim, esses são apenas alguns exemplos, mas existem inúmeros outros motivos. E se eles estiverem aqui, por mais que racionalmente a gente fale que eu quero sim passar, eu quero ser aprovado, eu quero salário, eu quero estabilidade financeira, no fundinho, se alguma coisa no seu sistema tiver de forma inconsciente aqui, né, medo de dar certo ou medo de reviver a dor de algum dos seus traços, é muito possível que inconscientemente essa trava oculta tenha muito mais peso do que a vontade de passar, a vontade de ser aprovado de verdade e mudar essa vida aí. Mas de repente você pode estar pensando assim, poxa, Mayra, esse negócio não faz sentido. Como assim medo de dar certo? Como que qualquer medo do tipo ter que lidar com a responsabilidade, aprender a lidar com o dinheiro, ou a falar não para as pessoas, ou ter que me mudar, ou a minha vida mudar de alguma forma, tudo bem, isso podem ser algumas questões, mas como que isso vai ser mais forte do que a vontade mesmo de passar no concurso, de se tornar servidor público, conquistar o seu cargo e ter aí a estabilidade financeira e todas as condições de vida muito melhores? Aí, como que isso pode ser verdade? É porque funciona da seguinte forma, olha só. Planta Posse, que é o meu curso focado para a construção dessa consistência, lidando com as questões emocionais, entendendo quais são as travas ocultas para lidar com ela e colocando isso numa rotina que faça sentido para o perfil de cada um, para que a pessoa consiga estudar, assim, com efetividade, entrando naquela curva exponencial de crescimento, mas respeitando o seu equilíbrio possível, o seu processo sustentável. Eu explico dessa forma aqui, ó. É como se a nossa mente tivesse o piloto e o elefante. Então agora vamos lá desenhar o elefante, vai ser bem legal. Então esse aqui é o elefante. Eu como desenhista sou uma excelente auditora. E esse aqui é o piloto. Olha a diferença de tamanho entre eles. E o piloto é o que a gente pode chamar da nossa parte consciente, da nossa parte racional. É a parte que está falando aqui, sim, eu quero a remuneração, eu quero a posse, eu quero o cargo público. Isso aqui é o que você tem consciência, é o que as pessoas repetem no dia a dia. É o que faz sentido lógico, né? Mas se o elefante está lá pensando que se der certo vão ter outros problemas, que ele pode reviver a dor de algum dos traços dele, seja no processo dos estudos, seja depois como servidor público, ou que talvez não tenha um sentido real para tudo isso, que ele não ache que vai de verdade conseguir chegar lá, que vai ser um esforço em vão, não acredita que isso aqui vai dar algum resultado, enfim, inúmeras travas ocultas que ele pode ter aqui. Como que costuma ser essa divisão de forças? Normalmente isso aqui é assim, ó. Piloto, quero passar no concurso, quero estabilidade financeira, quero segurança. Beleza. Elefante, para que tudo isso? Não vai dar em nada, eu não vou conseguir, é muito difícil, é para os outros e não para mim. E se eu conseguir, tiver que mudar para muito longe? E se minha mãe ficar brava comigo? E se todo mundo começar a me procurar por causa do dinheiro, eu vou ter que dizer não? E se. E normalmente essa dinâmica é assim. Olha a vontade racional, o que está aqui presente no consciente e o tanto de coisas que pode ter aqui no inconsciente, aqui no elefante. E aqui não é necessariamente quantidade, não. É o impacto e o peso que isso tem para a pessoa. E uma coisa importante de se dizer, tá? Essas travas ocultas aqui, essas questões aqui, elas não precisam necessariamente serem verdade.
O que conta é a percepção que esse elefante tem. Um exemplo disso, e que eu já falei nesse vídeo, é a própria questão da pessoa que tem ali o seu perfil do traço 5 com um percentual bem elevado, ter medo de ser derrotada, de sofrer a derrota da reprovação. A reprovação não é uma derrota. A reprovação, se ela vier a ocorrer, ela é um degrau. A pessoa tem que saber que tudo que ela fez até aquela prova não foi perdido. Às vezes é a questão dela estudar um pouquinho a mais e na próxima prova ela já vai conseguir. Ela enxerga como não quer enfrentar mais uma derrota em forma de reprovação, mas isso não é uma questão real. Uma reprovação não é uma derrota, é uma parte do processo. Só que para o elefante dela, pode ser que isso seja sim uma questão que pegue muito pesado, a ponto de ter um peso grande aqui. O grande ponto é justamente que muitas vezes eu não tenho nem ideia do que são essas travas aqui, ou às vezes eu até sei de algumas, mas eu não sei o que fazer a respeito delas. É o caso que eu citei para as pessoas que têm muita consciência e têm isso muito forte, a questão do medo de dar errado. Quando eu vou conseguindo descobrir o que esse elefante está pensando aqui, o que pode estar fazendo esse elefante não querer andar, e aí eu vou lidando com isso, eu vou aumentando a vontade do piloto. Vamos pegar aqui como próprio exemplo, a questão do traço 5 que está com medo de ser derrotado. Entendi, comecei a cuidar melhor desse traço do meu perfil, comecei a comemorar as minhas vitórias, comecei a fazer as outras ações que vão proteger esse traço. Opa! O elefante perdeu um pouco de força e cada vez que acontece isso, automaticamente ela passa aqui para o piloto. Entendi o processo de aprovação, entendi como é que funciona, como é que faz para estudar da maneira correta, entendi que o fato de eu não estar indo bem anteriormente nos estudos não é por um problema da minha falta de capacidade, sim, porque eu não tinha as informações corretas e agora eu comecei a ir melhor e comecei a ver esses resultados em forma de avanço no meu estudo. Opa! Já melhorou um pouco mais aqui a situação do piloto. E assim por diante, você não precisa, aliás, um ponto bem importante aqui, você não precisa zerar isso aqui tudo, você só precisa que a vontade do piloto seja maior. Como eu sempre falo para os meus alunos, é rodando e consertando a roda ao mesmo tempo. Você continua estudando, continua lidando com as questões das suas travas ocultas, até que esse caminho do estudo vai fluir cada vez mais e, consequentemente, vamos chegar à nossa tão desejada aprovação. Percebeu então por que não é uma mera questão de decidir? Porque quem decide é o piloto. O que precisa é decidir, mas ver se o elefante está de acordo e se não estiver, entender o que está acontecendo aí para convencê-lo a vir junto. É isso que faz a consistência e, consequentemente, a aprovação acontecer. Agora, tem um ponto importante aqui que eu achei legal destacar para falar aqui no final, que é um dos motivos mais comuns que travam esse elefante, que fazem ele ficar parado, que é a falta de duas coisas. A primeira delas é clareza do meu objetivo real. Como assim? Eu sei qual é o meu objetivo real, Maia. Eu estou estudando porque eu quero passar no concurso, estabilidade financeira, comprar minha casa, ter qualidade de vida, quero tudo isso, beleza. Agora, o que significa isso aqui para você? O que é que você vai fazer com o dinheiro? Dinheiro é só um número na sua conta se você não souber realmente o que ele vai te proporcionar. Que casa que é essa? Como? Onde? Quem vai morar com você? Que vida que você vai levar ali? O que é a qualidade de vida real para você? O que você quer de verdade com a sua vida? Muito além do que os outros esperam de você. O que é isso aqui de verdade? Então, isso aqui para você tem que ser uma visão concreta e específica. Dificilmente alguém levanta da cama animado, com vontade de construir estabilidade financeira. O que é isso? O que isso vai proporcionar real na sua vida? É mais fácil a pessoa levantar animada para, poxa, nas minhas primeiras férias como servidor, eu vou levar meus filhos para Disney ou para fazer essa viagem X ou realizar aquele sonho. Isso aqui tem que ser concreto e específico. Quanto mais concretude, mais especificidade, mais gás, mais combustível isso aqui vai te dar para vencer aquilo que a gente conversou lá no começo, das recompensas de curto prazo, abrir mão da maioria delas, não tudo, né? Porque a gente também não pode cair na cultura do sofrimento, para investir mais do seu tempo, da sua energia aqui
construindo aqui essas recompensas de longo prazo. Agora, clareza sozinha não basta. De vez em quando eu recebo mensagem de pessoas que me falam assim: ah, Mayra, mas eu desejo direitinho, eu visualizo todos os dias, eu me vejo entrando lá no órgão público, eu vejo como que é essa vida, mas eu mesmo assim eu não consigo estudar, não tenho vontade, ou não tenho energia, ou enfim, não consigo colocar os meus estudos realmente em prática. Porque clareza é o primeiro passo, mas ele não é suficiente. Além dessa clareza, eu preciso ter um desejo real. Uma coisa é pensar, poxa, seria tão legal ser servidor público, ganhar meus 5, 10, 15, 20 mil por mês ali, poder viajar, poder comprar meu carro. Outra coisa é que massa, vou acordar e fazer esse negócio acontecer todos os dias. Percebe? Tem uma diferença muito grande. E muitas vezes aqui essa falta de desejo real está ligada também com questões de eu sentir que eu posso de verdade, que eu mereço, que eu tenho a capacidade de alcançar. Mas às vezes ela é um pouquinho mais profunda do que isso, sabe? Às vezes a gente nunca entrou em contato com o que a gente deseja de verdade. A gente está só seguindo aquilo que é imposto como a visão de sucesso da sociedade. Então você estuda, se forma, arruma um bom emprego, compra uma casa, compra um carro, casa, tem filhos e pronto, fim, acabou, chegou na felicidade. E eu sei que isso é um tema mais profundo e eu não conseguiria esgotar isso com você aqui, mas entrar em contato com o seu desejo real, com o que você realmente quer de verdade, o que você vai escolher construir para usufruir nessa vida, e não ficar só naquele, o sucesso é essa etapa, depois essa, depois passar no concurso, depois não sei o quê, vai te ajudar muito a ter aqui esse desejo real, que isso aqui vai te dar energia e gás para construir essas coisas aqui, que lembrando, tem que ser concretas e específicas na sua mente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma, tenha te ajudado a entender que não basta simplesmente decidir, vou ser constante, agora vou começar a estudar e pronto. Existem questões emocionais mais profundas do que uma simples decisão. Não seja duro com você mesmo e nem se julgue, nem se dê o rótulo de preguiçoso, indisciplinado, desmotivado, o que quer que seja. Caso você já tenha passado por essa dificuldade de pegar no tranco nos estudos, por assim dizer, entenda que existem travas ocultas, entenda que existem questões para as quais você muito provavelmente não está presente, não está consciente delas, mas saiba também que isso não é uma profecia de fracasso de maneira nenhuma. É muito possível lidar com essas questões emocionais e conseguir a sua aprovação. É por isso que o emocional é realmente o elemento mais importante da nossa aprovação e é por isso que eu dou tanta ênfase nisso, trato disso com tanta profundidade com os meus alunos e estou trazendo cada vez mais essas informações aqui no meu canal para você também. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu joinha aqui, deixa o seu comentário para eu saber se o vídeo te ajudou. Aproveita para se inscrever no canal e clicar no sininho que vem muita coisa boa por aí em breve. Um grande abraço e até o próximo vídeo.